Hipoteticamente falando, se o Trump tomar a Venezuela e cercar todos os países que estão ao redor do Brasil, utilizando-se da OTAN, né, colocando esses países para dentro da OTAN, porque o Brasil está preso com a questão do BRICS, onde tem a Rússia e a China nessa nova moeda comercial. Então, se ele cercar o Brasil e colocar esses países ao redor do Brasil dentro da OTAN, vai ficar uma situação muito, muito esquisita, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos tem histórico de embargos econômicos, né? E já tem 33 países para dentro da OTAN, e a única forma dele não permitir que esses países façam acordos comerciais com o Oriente é fazendo essa divisão, é se aliando o máximo possível de outros países a fim de que tenha ali um domínio, né? Que o dólar continue sendo a moeda forte, né? Uma moeda forte, porque aqui no Brasil nós temos coisas que é do desejo dos Estados Unidos explorar e é também do desejo que outros países não explorem, né? Por exemplo, a nossa base aérea de Alcântara, que economiza 30% de combustível. Posicionamento muito bom para a emissão de foguetes, né? Nós temos a questão da Amazônia, com várias e várias espécies de plantas, animais, né? E tudo que gera para a indústria de medicamentos, né? Vários e vários trilhões de dólares, né? Nós temos questões de madeiras aqui, nós temos petróleo no mar. Então, os Estados Unidos começa cercando e começa depois querendo extensões de marítima, querendo partes da Amazônia, querendo só que tenha exclusividade com esses países para acordos comerciais. Isso tudo porque a briga deles, na verdade, é contra a Rússia e contra a China. Eles já fazem isso com Taiwan. Você vê que a China está começando a tomar posição contra Taiwan para poder mostrar, se vocês invadirem a Venezuela, onde eu tenho acordos fortíssimos, né, comerciais, inclusive acordos que estavam por baixo dos panos, né, isso dizem as mídias americanas e as do Brasil copiam, né, porque eles querem logo colocar uma culpa no país para que eles tenham um motivo para invadir a Venezuela. A gente sabe que o desejo do Trump é tomar mesmo a Venezuela na cara dura, né? Depois parte de Essequibo, né? Que ele já tem ali o controle ali, e ficar com tudo que tem ali, com toda a riqueza. Por isso que sempre se tentaram colocar um presidente interino lá. Sempre os Estados Unidos financiou para tentar derrubar por meio de uma oposição. Mas, na verdade, isso foi para criar desconfiança no governo, criar treta e criar motivos suficientes para chamar o Maduro de um cara ditador, né? Aí, você vê que todas essas alegações de leis contra o tráfico, né? Eles queriam aqui no Brasil transformar o crime em terrorismo, né? Se transformar em terrorismo, você dá direito legal para os Estados Unidos entrar aqui também e fazer o que eles estão fazendo na Venezuela. E você vê a Venezuela, se atacar os Estados Unidos, a OTAN, né, tá com esse problema, vai atacar também a Venezuela, vai estar todo mundo em conjunto. A questão é que, enquanto ele está fazendo essa Venezuela, a China está lá ameaçando Taiwan. Se o Trump invadir a Venezuela, com certeza a China vai tomar Taiwan, né? E ali vai ser um retrocesso terrível, porque toda a tecnologia se encontra lá. Os Estados Unidos vem provocando a China há muito tempo. Eles embargavam a Holanda, quando a Holanda vendia para a China os equipamentos para fazer chips, né, para fazer a construção de chips. Eles embargaram a Holanda, porque eles sempre estão tentando tirar a posição da China como uma grande potência econômica. Sempre estão tentando embargar o crescimento da China e também da Rússia, porque são potências nucleares que estão muito à altura dos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, são países que não se deixaram dominar. A ONU, por exemplo, ela foi uma jogada de marketing dos Estados Unidos, porque a ONU era financiada em 85% dos seus recursos. A ONU, no momento, está totalmente fraca, totalmente enfraquecida, porque os Estados Unidos tirou todos os recursos, ficou 85%, 15% de recursos. Quer dizer, muitos setores lá devem ter fechado. Só que não noticiam essa fraqueza da ONU.
né, a Organização das Nações Unidas está enfraquecida. Eu nem sabia, muitas pessoas não sabiam, né, que eram os Estados Unidos que financiava aquilo. É por isso que Israel fazia tantas coisas ao longo de tempo, expulsando o palestino, expulsando árabes das terras, tomando terras, e a ONU só reclamava e não tinha poder para fazer nada, né? Não tinha poder, porque estava sendo totalmente financiado pelos Estados Unidos. Enquanto isso, os Estados Unidos se aliava a outros 33 países, tentando dominar o mundo. Só que as regras que os Estados Unidos estão jogando aqui não servem para o Oriente. As regras do Ocidente não servem para o Oriente. O Oriente simplesmente não vai aceitar as regras do Ocidente, porque está vendo que são regras de imposição. Está vendo que os Estados Unidos sempre coloca alguém em maus lençóis, como acontece com a Ucrânia, né, totalmente devastada. Você vê que os Estados Unidos é que comanda tudo. Na verdade, a CIA, né, porque o presidente é marionete da CIA. Na questão lá de Cuba, quando os Estados Unidos saqueava Cuba, 70 anos de embargo, passado de presidente para presidente. Todo presidente que vinha assinava embargos, né? O último foi que aliviou um pouquinho foi o Obama, né? Que fez deu uma aliviada nesses embargos da ilha de Cuba, mas continua. E os países que socorriam Cuba? A União Soviética e a Venezuela depois, que são agora os inimigos dos Estados Unidos, que também sofreram embargo. A Venezuela também sofreu embargo, né? Então, gente, a situação é difícil. O Maduro talvez não vai ser recebido no Brasil. Se fugir, ele não vai fugir. Se ele tentar fugir, vão matar ele. Se ele ficar, vão tentar matar ele. Eles têm tecnologia para isso. Existe equipamento suficiente para descobrir onde o cara está e bombardear. E talvez é isso que eles façam. Eles sempre fazem desse jeito. Hoje em dia, com níquel 63, uma bateria de autonomia de 100 anos, o cara faz um mosquito drone, faz um inseto drone, que ninguém vê e consegue projetar ali alguma coisa, né? Então, nós temos muita tecnologia escondida, oculta, que podem derrubar helicóptero, derrubar avião com frequências, sei lá. Eles têm tecnologias que são da inteligência das Forças Armadas, assim como todos os países, que nós não fazemos ideia, né? Por isso que aqui no Brasil foram presos há um tempo atrás pessoas que estavam vendendo essas informações de tecnologias. Aqui no Brasil, nós temos a questão dos caças Gripen, né? Nós temos algumas tecnologias que o Brasil aqui é bom nessa área, só não tem um investimento certo, né? Você vê que nos combates, né, que eles fazem, combates entre Brasil, Estados Unidos e outros países, os pilotos brasileiros dão um show, né, na aviação, dão um show mesmo e conseguem dominar a situação. Os caras são bons. Então, nessa questão, a gente tem que ficar bem apercebido, porque o Brasil tem todo um pacto com o BRICS, que é uma outra moeda, que praticamente burla a questão do dólar, né? É uma moeda para que você não perca os valores que você perde no dólar. Porque no Brasil você vende a soja in natura para os Estados Unidos transforma ela em óleo de soja e vende pelo valor em dólar, 5, 6 vezes mais para nós. Ou seja, nós estamos alimentando o boi gordo deles. Nós que levamos o capim para o boi, engordamos o boi deles e depois pagamos 5, 6 vezes mais o valor daquilo pelo negócio que poderia ser feito aqui. Se a gente começar a construir plataformas de petróleo aqui, que nem o presidente Lula comprou uma plataforma chinesa, né? Se a gente começar a extrair aqui o petróleo, a extrair a gente já faz a extração, mas se a gente fizer 100% da refinaria aqui e 100% das transformações dos produtos in natura aqui no Brasil, os Estados Unidos iam começar a gritar. E isso acontece exatamente por quê? Porque isso é o que sustenta os americanos. É essa coisa que sustenta o americano. Eles comprar os recursos in natura, né? É como se fosse Brasil e Portugal. Que o Brasil ainda fosse colônia de Portugal. O Brasil é colônia dos Estados Unidos. Vende o produto in natura a um preço de real, um preço muito fraco, e compra a preço de dólar. E o BRICS seria uma moeda comercial que não teria esse tipo de perda, né?
e é por isso que os Estados Unidos não quer que o BRICS seja feito, vá à frente, né? Até porque esses acordos comerciais fortalecem a China e a Rússia, que são os nossos parceiros no BRICS. Nós somos do Ocidente, estamos com parceria no Oriente, porque as nações precisam trabalhar com o livre comércio. Elas não podem ser feridas na sua forma de comercializar. Elas não podem ser embargadas, elas não podem ser impedidas de fazerem acordos comerciais com o Oriente. Mas é basicamente isso que eles estão querendo fazer. Impedir que qualquer país que seja forte nessa questão de comércio faça acordos com essas nações orientais, China e Rússia principalmente.